Lígia Lima aqui, criadora do Método Ligue, Identidade e Imagem, consultora de imagem e analista corporal e comportamental. Estou num processo de retomada das redes sociais. Em função disso, eu comecei a pensar em conversar, pensando nessa minha trajetória de vida, uma reflexão profunda, e comecei a escrever alguma coisa. E foi tão do fundo do coração, tão da alma, que para eu não para não correr o risco de não ser fiel a tudo que veio à minha alma e ao meu coração, que foi depositado na pena, ao invés de falar, eu vou ler o que eu escrevi. Mas tem o mesmo valor porque veio do meu coração. O tema será Eu livre em Deus. Hum. Antes de tudo, eu quero abrir esse momento com algo que vem do mais profundo do meu coração. Depois de um tempo longe das redes sociais de forma profissional, eu senti que era hora de voltar, voltar com propósito. Voltar para me conectar com pessoas que acreditam nesse chamado tão lindo, que une o belo e o bonito, que resgata a identidade e que revela a possibilidade de criar identidade na imagem, algo que pulsa no centro do que é o método Ligue, visagismo, criando identidade na imagem. Mas antes de falar do método, eu preciso falar dele, sim, de Deus, o autor da minha vida, o autor da minha fé, aquele que me deu o fôlego de vida. Está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E eu testifico com essa palavra. Reconheço que todas as vezes que caminhei sem ouvir a sua voz, eu andei em círculos. Mesmo assim, ele permaneceu ao meu lado, como um prumo que alinha o muro. E eu, esse muro, às vezes torto, tive sempre a segurança do prumo que me traz de volta ao centro. Hoje, tudo que eu ensino nasce de um lugar profundo, porque o propósito profético de Deus sobre a minha vida me acompanha desde a infância. Hoje, tudo que eu ensino nasce de um lugar profundo. E mesmo quando eu ainda não entendia, esse propósito já me guiava desde a infância, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu louvo a Ele por isso. Quando meu pai terreno falhou, o Pai das luzes chegou. E até por essa dor eu agradeço. Foi ela que me levou à minha busca desesperada pelo Pai do céu. A minha identidade foi marcada desde o início. Tentaram me roubar de mim, mas o céu já tinha outro plano. Identidade sempre foi algo muito forte dentro de mim. E hoje eu declaro: eu livre em Deus. E é esse o meu manifesto. É desse lugar que nasce tudo o que eu vou falar aqui. E que pode ser que você vá aprender. Com o passar dos anos, a reflexão sobre quem somos e o que realmente queremos se torna inevitável. A experiência, aliada à maturidade, nos proporciona uma lente mais clara para enxergar nossa história, nossos desafios e principalmente nosso propósito de vida. Nos momentos de introspecção, é comum questionar o significado de nossas escolhas e os caminhos que decidimos trilhar. Nos últimos dias, eu tenho dedicado tempo a essa reflexão, considerando minha vida, minha história, meu chamado, cada aspecto, seja a vocação, o ministério e as relações construídas. É uma peça que contribui para o quebra-cabeça do meu propósito. E nesse processo de autoanálise surge a necessidade de compartilhar
o que pulsa em meu coração. Reconhecer quem somos e o que nos move é fundamental. Essa coragem de olhar para dentro revela não apenas nossas verdades, mas também a luz que podemos oferecer ao mundo. A jornada é única e eu sou assim, em constante evolução, buscando compreender e expressar meu verdadeiro eu. Transparência é o meu nome. Esse diálogo interno não apenas me enriquece, mas também pode inspirar outros a explorarem suas próprias histórias e propósitos. A minha verdadeira força, na verdade, está na vulnerabilidade, sim, vulnerabilidade diante de Deus. É quando eu me rendo a Deus. E não está no acúmulo de conhecimento ou controle da situação. Eu já percebi isso antes. Sei que buscar intensamente respostas externas, por mais nobres que pareçam, pode ser um disfarce sutil para fugir da entrega, da dependência e da fé genuína. Mas às vezes é mais fácil me ocupar em saber mais, entender melhor, do que me render ao desconhecido de Deus. O desconhecido nos assusta. Isso me trava, porque me prende no ciclo de autossuficiência, onde a alma se sente vazia, mesmo quando a mente está cheia. Na verdade, eu já sei quem sou, mas talvez esteja fingindo que ainda preciso descobrir alguma coisa. Tenho consciência de identidade, essência, verdade, mas será que tenho medo de assumir isso com coragem? Medo do que os outros vão pensar? Ou medo de me comprometer com o que isso exige de mim? Eu já intuo o caminho, mas talvez eu esteja esperando uma validação externa. Como educadora visagista, guia de identidade, eu ensino os outros a se enxergarem. Mas será que no fundo ainda espero que alguém diga: você pode ir, é isso mesmo, vá com tudo, nessas alturas da vida? Talvez eu esteja esperando uma permissão que já foi dada. Eu já sei que fui chamada para ser voz profética no território da imagem. Não apenas uma profissional de imagem pessoal, mas uma guia de reconexão com a essência através da aparência. Isso muda tudo, porque me tira do comum, do previsível, do seguro, e me coloca no lugar onde preciso confiar mais em Deus do que em mim mesmo. Eu já sei que o método Ligue não é só uma metodologia, é um chamado, e isso assusta. Precisa morrer o desejo de agradar a todos. Precisa morrer isso em mim. Precisa morrer o medo de não ser compreendida. Por isso explico e explico. Preciso morrer a ideia de que eu preciso ser perfeita para ser instrumento. Precisa morrer a tentativa de caber em moldes humanos para que eu viva no molde do céu, mesmo que ele seja invisível aos olhos dos outros. Qual é a voz que eu tenho escutado mais do que a de Deus? Às vezes é a voz da exigência interna, da performance, da versão minha que aprendeu que só é amada se for útil, produtiva, brilhante. Ouço também a voz do medo de ser mal interpretada, do receio de misturar espiritualidade com estética, quando na verdade é justamente aí que está o meu diferencial, é a minha missão. Há alguns que não vão se identificar e está tudo certo, mas aqueles que se identifiquem ficarão. E aí eu me faço uma pergunta nesse momento: se eu fosse completamente livre para ser o que Deus me chamou para ser, como seria a minha vida hoje? Eu respondo: eu apareceria mais, mas com suavidade e autoridade. Eu ensinaria o método Ligue com ousadia.
como uma semente espiritual e não só técnica. Eu falaria de beleza como revelação do Criador e da imagem como um espelho do céu. Eu viveria cada projeto como altar e cada atendimento como território sagrado. Eu seria canal, não vitrine. Eu descansaria mais porque saberia que quem sustenta a minha missão é o Senhor e dele depende. Eu quero ser livre para ser o que Deus me chamou para ser. Eu quero começar o dia, os meus dias, com o coração calmo, não porque tudo está sob controle, mas porque eu confio em quem me chamou. Eu sei que a minha imagem não é um escudo, é um espelho. Embora tenha usado a minha imagem como escudo muitas vezes. E por isso, posso ser vista sem medo. Posso permitir que as pessoas entrem. Aliás, eu desejo que as pessoas entrem. Eu falo com coragem, gravo vídeos, escrevo um livro. Sim, estou escrevendo meu livro. Conduzo meus cursos, não para impressionar, mas para tocar, porque eu entendo de verdade que o meu trabalho é altar. Que cada mulher que chega até mim não está só buscando estilo, está buscando sentido. Eu uso o método Ligue como uma semente profética, como chave de libertação, como ponto de reconexão. Eu falo do céu no contexto da imagem. Olho aqui para a janela agora e vejo o céu. E abaixo os prédios, muitos prédios. Mas eu olho para o céu e vejo ali a minha obra, o meu trabalho. Uso a linguagem da estética para apontar para o eterno. Eu quero que a comparação morra, o medo de ser demais, o medo de ser espiritual demais ou sensível demais. Eu sou sensível. Eu saberia que não sou demais. Eu sou exata para aquilo que Deus quer fazer por meu intermédio. E, acima de tudo, eu descanso, porque não sou eu que me sustento. Ele me guia, ele me sustenta. Por isso eu sou leve, profunda e plena, porque sou verdade. Eu sou muito clara na essência, mesmo quando não digo com palavras, comunico com profundidade. Meu olhar para a identidade, minha sensibilidade ao tratar a imagem como expressão do sagrado, minha busca constante por reconectar aparência e essência. Tudo isso fala sobre mim sem precisar gritar. Eu só ouço o que já está aí, esperando ser abraçado com fé. Eu sou como um código divino, porque fui criada à imagem e semelhança de Deus. E fui traduzida em carne. Deus pensou em mim antes da fundação do mundo. Nos dias dele estavam escritos todos os meus dias. E o meu papel aqui é apenas me lembrar do que eu já sei no Espírito. E eu vou concluir esse manifesto com uma poesia. A poesia, o título é Manifesto Profético da Minha Liberdade no Chamado. Eu livre em Deus. Diz o seguinte: hoje eu escolho ser livre, livre do peso de performar, livre da necessidade de provar, livre da comparação silenciosa que tenta apagar a minha luz, livre do medo de ser demais e da tentação de ser de menos. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Sou espelho, não escudo. Sou canal, não vitrine. Sou resposta, não ruído. Sou um instrumento e não uma obra a ser feita. Meu trabalho é altar.
A Deus toda a glória. Meu chamado é semente. Minha imagem é linguagem celestial. A estética que expresso, que carrega eternidade. Na verdade, eu não fui chamada para caber. Eu fui chamada para transbordar. Tudo isso foi fruto de profundas reflexões, de impactos, de choro, de medo, medo do limiar entre a glória humana e a glória de Deus. Eu não quero a glória para mim, eu aponto para Deus, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele me conhecia quando eu era substância sem forma. Então, o que conta é o que Ele quer, o que Ele pensa, e eu me identifico tão profundamente com o que Ele quer e Ele pensa, porque todas as cabeçadas que eu dei buscando com as minhas próprias mãos, eu sempre chegava à conclusão que o que valia a pena é quando vinha dele. Então, esse é um tributo a ele, uma maneira de contar minha história de forma breve e de falar mais uma vez sobre o método LIG, que não é de Lígia, é LIG de conectar essência com aparência, conteúdo com embalagem, beleza de dentro com a beleza de fora. Esse é o meu propósito profético. Sou muito feliz fazendo o que faço. Um beijo, até a próxima.